Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física, o pessoal do 8º ano. Então, damos hoje continuidade às danças circulares. Então, já vimos alguns estilos, não todos, né? Já vimos vários estilos de dança circular. Hoje vamos trabalhar especificamente como que nós vamos montar uma apresentação de dança circular, né? Então, vocês sabem que quando retornarmos à escola, então nós já estamos aptos a o quê? Realizar uma apresentação de dança circular, né? Como hoje, nesse momento, precisamos estar em casa, não podemos estar circulando, o contato deve ser evitado, né? Então a dança circular também, nesse momento, deve ser um pouco mais restrita, né? Então deve ser restrita ao ambiente mais familiar. Então, quando voltarmos as nossas atividades na escola, nós podemos estar realizando apresentações de dança circular. Então é o que nós vamos estar vendo na aula de hoje. Então, a montagem coreográfica. Mas você já sabe aquela velha dinâmica da nossa aula, né? Então você já sabe como que funciona a nossa aula. Então você já sabe lá, já quem pode, já fica em pé, já afasta os móveis, fica em pé. Vamos realizar alguns movimentos, alguns exercícios de alongamento para começarmos bem a aula de hoje. Então vamos lá. Já aproveita, solta os braços, solta as pernas, relaxa. Então vamos dar uma aquecidazinha na nossa musculatura, né? Vai lá. Então já mexe os braços para frente, para trás. Solta as pernas. Isso, dá um chute para frente, para o lado, olha aí, ó. Então puxa o braço lá à frente, já fica fácil de fazer. Então você já sabe esse exercício. Então um braço segura o outro, palma da mão voltada acima e olha para o lado contrário que a mão aponta. Troca. Relaxou novamente lá atrás, então faz um quadradinho atrás da cabeça lá, ó, desta maneira aqui. Trocou. Volta, solta lá novamente, relaxa, estica as mãos lá à frente e já vamos movimentar os nossos dedos, né? Olha aí, gira o punho para um lado, para o outro. Olha aí, soltou. Já ficou melhor, né? Já ficamos melhor para a nossa aula de hoje, né? Então já começamos a dar aquela alavancada para a nossa aula, né? Fica sempre mais fácil, melhor o nosso estudo quando realizamos o movimento, né? A gente acaba ficando bastante tempo parado, né? A gente acaba ficando muito tempo sentado, muito tempo deitado, né? Então esses exercícios, sempre que possível for, faz o movimento, faz alongamento, junta todos os alongamentos que já fizemos e realiza algumas sessões na casa. Então já a musculatura fica melhor, né? Você consegue trabalhar melhor. Então, o seu raciocínio também tende a melhorar com a prática desse exercício físico. Também já traz a água para perto de você. Mantenha-se hidratado, então sempre é necessário tomar água, né? Então, temos o que aqui? Como eu já adiantei para vocês, montagens coreográficas. Então, aqui também tem vários contextos de dança circular. Na primeira imagem aqui temos o quê? Uma roda de senhoras já, né? Então dentro de um contexto de um grupo de determinada idade, e também estão ao centro, pode ver que tem algo sendo reverenciado, como já foi colocado. Então dentro das apresentações de dança circular, ao centro da roda sempre tem um elemento que caracteriza essa apresentação. Então, independente aqui no caso, nessa segunda imagem temos o que aqui? As pessoas estão vestidas com aquele chapéuzinho, então aquele chapéuzinho remete bastante à época do Natal, então já estão sendo reverenciado o Natal, e ao centro temos o quê?
um conjunto de presentes ali ao meio da roda. Então provavelmente estão o quê? Agradecendo, comemorando esses presentes que foram doados, que serão doados ou que já foram doados a algumas crianças. Então temos aqui sempre ao meio o elemento que vai caracterizar o momento e no entorno, em volta, as pessoas fazendo a apresentação. Então, como colocamos já nas outras aulas, né, temos o que aqui? Uma definição também de dança. Então vamos colocando aqui para vocês essa definição. A dança é a mãe das artes. A música e a poesia existem no tempo, a pintura e a escultura no espaço. Porém, a dança vive no tempo e no espaço. O Criador e a criação, o artista e sua obra são, na dança, uma coisa única e idêntica. Então essa daqui é uma citação de Dantas, que foi colocada no livro do Sachs, então é também algo definindo dança. Então a dança está presente entre a poesia, a pintura, a escultura. Então a maior de todas as artes, a mãe de todas as artes, nós colocamos, ele coloca o quê? Que é a dança, que vai permear, vai estar sempre no contexto das outras artes. Fica tranquilo então, né? Então, uma definição aqui também de dança. Então, antes de começarmos para a aula de hoje, que é o quê? Montagem coreográfica, nós vamos definir o que vem a ser uma coreografia, né? Então, para que saibamos montar uma coreografia, possamos montar, nós precisamos o quê? Saber qual é a dinâmica, né? De que maneira que funciona a coreografia, o que vem a ser essa coreografia, né? Então, definindo coreografia, o que é? É a arte da composição estética dos movimentos corporais, cuja origem se dá quando surge a necessidade de apresentar uma ideia ou sentimento a um público, por meio de movimentos corporais expressivos, passando de ritualísticos para cênicos ou espetaculares. Então, no caso aqui da apresentação coreográfica nós temos o quê? Temos que ela sai daquele contexto que ela vinha tendo. Então, no caso, nós tínhamos um contexto do sagrado, um contexto de comemoração, de harmonia, de comemoração. Aqui na coreografia, na apresentação, ela já ganha um outro aspecto, que é o aspecto do quê? De a apresentação em si. Então, nós visamos o quê? Apresentar essa dança a um determinado público. Então, a coreografia visa isso. Então, visa a apresentação. Então, a arte de coreografar se desenvolveu paralelamente com a arte teatral, quando vai deixando de ser um ato ritualístico e de elo com o divino para servir de diversão e propagação cultural. Então, já coloquei para vocês, então ela deixa aqueles aspectos trabalhados nas primeiras danças circulares, lá que era a dança circular sagrada, a dança circular folclórica, e entra no contexto de dança contemporânea, né? Então, na dança contemporânea, temos essa apresentação. Então, dentro da apresentação de dança circular, a coreografia abrange-se mais a dança contemporânea. Não que as outras danças não possam ser montadas coreografias para apresentação, né? Mas ela está mais fortemente ligada à dança contemporânea. Então, a montagem de uma coreografia exige um domínio dos elementos da dança, que é o espaço, o tempo, o peso e fluência em relação ao corpo em movimento. Numa coreografia, esses elementos básicos dialogam entre si, podendo construir outros sentidos causadores de diferentes sensações no espectador, pois, de acordo com a composição realizada, poderá obter diferentes resultados como equilíbrio, movimento, fragmentação, linearidade, entre outros elementos que podem estar presentes. Utiliza-se de recursos específicos das outras linguagens artísticas, adicionando maior dramaticidade, alegria, surpresa, espanto, enfim, diferentes emoções quando
utilizando adequadamente os elementos. Então, esses elementos, eles são trabalhados o quê? Para levar o público também, a pessoa que está acompanhando, que está assistindo aquela apresentação, para que o público também seja colocado junto à apresentação. Então, tanto as sensações que o espectador vai estar, que o espectador está assistindo, também ele tende a sentir as mesmas sensações das pessoas que estão dançando. Então, esse diálogo, essa harmonia entre os elementos é sempre necessário, é levado em conta, são levados em consideração quando se monta alguma coreografia. Mais especificamente aqui, na dança circular, então esses elementos são muito presentes dentro do contexto da dança circular. Então, sempre quando a gente vai montar a coreografia, esses elementos devem ser pensados para que assim a apresentação ganhe o seu objetivo, chega ao produto final, né, que é também levar o público a sentir as mesmas emoções, as mesmas sensações que o dançarino, as pessoas que estão apresentando, estão sentindo. Bora para a nossa atividade então? Primeira atividade da aula de hoje, que é a seguinte, também atividade descritiva, então temos o quê? O que é coreografia? Então vocês peguem o caderno de vocês, lá já anota o tema da aula de hoje, também coloca a data de hoje, e vai responder, vai definir o que é coreografia. Vocês vão ter um tempo para fazer essa atividade, assim que vocês realizarem, nós voltamos com a correção.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? Definir, colocar o que é coreografia. Então não necessariamente precisa estar com as mesmas palavras que foi colocado aqui, né? Mas então são pontos-chave também, como já coloquei nas outras atividades descritivas, então são pontos-chave que precisam, palavras-chave, mais precisamente, que precisam estar presentes na resposta. Então, definindo coreografia, o que é? Então, coreografia é a arte da composição estética dos movimentos corporais, cuja origem se dá quando surge a necessidade de apresentar uma ideia ou sentimento a um público, por meio de movimentos corporais expressivos, passando de ritualísticos para cênicos ou espetaculares. Então, fica remetendo ao que nós já trabalhamos, né? Então fica o quê? Ela sai de um contexto mais restrito, mais voltado naquela época para rituais, para sagrado, e ganha o aspecto, ganha o espaço de apresentação, um espaço mais cenográfico, né? Então, que é levar essa dança a outras pessoas que vão estar assistindo. Então, no primeiro momento, nós tínhamos as danças dançadas dentro de determinado público, então aquele público dançava aquela dança em determinados momentos, e entramos agora no momento em que ela é divulgada, então ela é o quê? Levada a outras pessoas. Então, uns dançam e os outros vão estar acompanhando essa dança. Isso daqui entra dentro da coreografia da dança. Beleza? Então, pessoal, então vamos continuar então com a questão da coreografia. Então, como que vai funcionar a coreografia? O que eu preciso pensar antes de montar uma coreografia? Então, eu tenho aqui vários aspectos que precisam ser levados em consideração para que uma coreografia seja montada, né? Então, e depois, claro, depois de ensaios e vários outros caminhos, mas antes de levarmos essa coreografia ao ensaio, então são elementos que nós precisamos estar pensando para montar. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos o quê? Escolher um local para que essa dança será apresentada. Então, primeira coisa, escolha do local. A segunda, interação com os cuidados do espaço é fundamental, pois desde aí já se inicia uma troca energética significativa que vai preparando o campo invisível que vai fazer toda a diferença. Então também, mesmo que seja uma apresentação, esses aspectos aqui de troca energética, de harmonia, de cooperação estão presentes. Então são aspectos que estão dentro das danças circulares que também nós precisamos estar pensando quando vamos montar uma coreografia. Então também esses aspectos de troca energética, de rituais, alguns procedimentos devem ser colocados na apresentação. E o terceiro é o que é? Criar um campo amoroso para a realização da atividade. Então entra também na questão do primeiro item lá. Então escolho o local, daí depois que penso nos elementos, eu posso colocar também, harmonizar o campo que vai ser criado com essa dança. E o último é o quê? Procurar escolher um lugar que preze a beleza, que seja confortável e acolhedor. Então nesta imagem aqui nós podemos ver também como que a dança foi colocada no contexto da apresentação dentro da dança circular. Então são esses aspectos que devem ser colocados, devem ser pensados antes de montar uma coreografia. Além daqueles colocando, tem mais alguns aqui também. Então temos o quê? Escolher o estilo da dança, então que dança que nós vamos realizar. Então nessa apresentação nós podemos estar levando os elementos da dança circular que nós já vimos, que é a dança circular sagrada, a folclórica, a contemporânea, e que foram as principais vistas, né? Então nós vamos o quê? Escolher qual estilo que nós vamos apresentar. Então ao centro da roda deve ser colocado elementos que vão contextualizar com a apresentação. Então lembro lá, ao centro da roda sempre tem um elemento, então também quando nós pensamos aqueles passos anteriores, também nós precisamos definir o que nós vamos colocar ao centro da roda. Então dependendo da escolha, do estilo de dança que nós vamos estar colocando, que pode ser sagrada, folclórica, contemporânea, nós precisamos também colocar um elemento ao centro. Então esse elemento vai caracterizar o momento, aquela escolha. A escolha da música também tem relação com o contexto, então a música não eu preparo uma apresentação bem bacana, com várias ideias,
aí eu escolho uma música que não tem nada a ver com aquele momento. Então também a música é muito importante para o momento. Então todos esses elementos precisam estar casados, intercalados ali. E ao desenvolver uma coreografia que treine e treinar os integrantes, desenvolva a coreografia e treine com os integrantes da roda. Então também o treinamento antes da apresentação faz ser necessário. Então tenho os elementos, tenho a coreografia, aí eu levo para os demais integrantes para que eles possam também estar aprendendo e realizar essa apresentação, que é o último passo, né? Então depois de todas as situações, os itens acima mencionados, temos a apresentação em si. Então temos aqui uma atividade sobre aquelas questões anteriores. Então temos uma alternativa aqui, uma pergunta de verdadeiro e falso agora. Então você vai ler as afirmativas que tem aqui, vai marcar V para verdadeiro e F para falso, como vocês já sabem como que funciona a dinâmica, né? Verdadeiro V, F falso. Leia com cuidado as alternativas que tem aqui. Assim que vocês realizarem essa atividade, nós voltamos com a correção.
Voltando então, pessoal, temos aqui a pergunta que era o quê? Verdadeiro e falso. Marcar V para verdadeiro e F para falso. Então a primeira que nós temos lá, a coreografia, vou colocar todas as respostas aqui, depois nós vamos lendo, né? Então lá, esta seria a sequência correta. A primeira, a coreografia é livre? Falsa, né? Então a coreografia da dança circular é sempre pensada. Devemos pensar em que local vamos realizá-la? Com certeza. A música é elemento essencial? Ok. A coreografia segue passos pensados e sincronizados? Ok também. O senso do coletivo deve ser sempre priorizado? Lembra lá, né? O todo sempre priorizado. Ok. O individualismo é parte integrante? Não existe individualismo, né? Então, sempre o coletivo. Então, essa daqui já contrapunha a anterior. A dança pode ser realizada individualmente? Não, né? Dança circular sempre no coletivo, em roda. E a última, sempre antes de ser pensada, a dança deve ser contextualizada. Verdadeiro. Então, aqueles que responderam falso, verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, acertaram. Parabéns. Então, aqueles que também não acertaram, leia com mais calma na próxima que vocês vão estar acertando. Então aqui temos o quê? O passo a passo da dança circular. Então como que vai funcionar a dança circular? Então depois de montado aquele contexto coreográfico, temos o quê? Como que vai haver esse passo a passo. Então após termos aquele todo pensado, vamos ver como que vamos estar para fazer essa apresentação. Então o primeiro item é o quê? Ensina-se o passo, treina-se em roda, depois dança-se a música. Então primeiro momento sem música, aí após o aprendizado dos passos, coloca-se o elemento música. As danças podem ser simples ou mais complexas, então vai depender do público que eu vou estar trabalhando. Se são pessoas que já conhecem a dança, já conhecem o contexto de dança circular, nós podemos estar utilizando coreografias mais avançadas. Se for pessoas que estão iniciando agora no momento da dança circular, nós trazemos num contexto mais simples. Elas podem ser dançadas tanto sagradas, tradicionais, regionais, folclóricas, contemporâneas. Então nós vamos estar escolhendo qualquer uma delas. E não há necessidade de priorizar a técnica, e sim o sentimento de união de grupo, o espírito comunitário que se instala a partir do momento em que todos, de mãos dadas, apoiam-se e auxiliam os companheiros. Então também o quê? Não levamos tanto em questão a performance técnica, né? Então a performance pode ser relevada, então erros podem acontecer, situações, então nunca devemos o quê? Tá julgando as pessoas que erram, né? Então aquele erro para-se, começa novamente a apresentação, então a roda está ali, todos estão ali para se ajudar, fica fácil também essa questão do passo a passo da dança. Bora para mais uma atividade, então? Temos mais uma atividade para fecharmos a aula de hoje sobre as montagens coreográficas da dança circular. Que atividade é essa? Olá, então é uma atividade também descritiva, então já pega o caderno, faz as anotações para realizar essa atividade. Que é o seguinte, desenvolva em seu caderno uma proposta de apresentação de dança circular. Então, para desenvolver essa proposta de dança, nós temos vários aspectos que nós temos que ter levando em consideração, né? São aqueles aspectos que nós já vimos anteriormente, mas vale ressaltar. Então, são todos esses aspectos que nós temos que levar em consideração antes de montar essa dança. Então, os aspectos são o quê? Espaço, música, o motivo da dança, o elemento ao centro da roda e a coreografia em si. Então, não dá, sempre lembrando o quê? Sempre de mãos dadas. No momento que nós vivemos, não podemos estar de mãos dadas, né? Mas quando nós voltarmos, quando tudo voltar à normalidade, nós podemos estar fazendo esta apresentação. Então, pensa lá, desenvolva essa atividade em seu caderno, vão ter um tempinho bacana para resolver isso, e quando vocês terminarem essa atividade, nós voltamos para rever esses conceitos, beleza? Já voltamos.
Então, pessoal, voltando aqui com a atividade, então eu tinha o quê? Deixado aqui para montar uma coreografia de dança circular. Então, vocês fizeram as anotações no caderno, anotaram lá, então essas anotações vocês podem estar o quê? Levando na escola para o professor corrigir, pode estar colocando essa coreografia no Classroom, então você pode estar conversando com o seu professor, conversando com a sua escola, a melhor maneira de levar ele essa atividade que vocês desenvolveram. Então, assim que as aulas retornarem no ambiente escolar, mesmo dentro da escola, vocês podem estar fazendo a apresentação dessa dança que vocês montaram aqui hoje, né? Então, quando tudo voltar à normalidade, nós podemos estar fazendo esta apresentação. Então, conversa com o seu professor, interage com ele e vê essa questão da coreografia que vocês montaram, a apresentação que vocês montaram. Beleza? Então, aqui para fecharmos a nossa aula, eu deixo novamente aqui para vocês vídeos que vão auxiliar até vocês, como vocês já desenvolveram a atividade da apresentação, vocês podem estar melhorando ela. Então, são vídeos que levam alguns aspectos que também devem ser levados em consideração na montagem coreográfica. Então, tem aqui vários estilos de dança que são colocadas aqui. Então, quais são as importantes que precisa estar sendo contemplado ou que não. Então, são elementos que podem estar melhorando a apresentação que vocês montaram, beleza? Então, assista os vídeos e fica mais fácil para estar realizando a atividade que vocês já começaram a desenvolver, que já desenvolveram, então ela pode estar sendo melhorada, melhor trabalhada. Então, pessoal, aqui eu me despeço. Fechamos novamente a aula de hoje sobre danças circulares. Aula que vem retornamos para fechar, para terminarmos, encerrarmos o assunto aqui do segundo semestre, que era danças circulares, e assim começarmos conteúdo novo. Valeu, pessoal? Então, um grande abraço, valeu, tchau, tchau, até!